Fala, meus queridos deputados coroam o Moraes, o rei do Brasil. É exatamente isso. O Alexandre de Moraes simplesmente rasgou a decisão de 170 deputados. Imagina você, 170 deputados votados pela população brasileira para ter aquele trabalho de fazer o que eles fizeram. Alexandre de Moraes simplesmente atropelou os 170 e simplesmente disse que a palavra deles, a lei, a Constituição, não valem absolutamente nada. Quem manda é ele e a Carla Zambelli está caçada. Se os deputados ficarem no corner chorando, esses frouxos, ao invés de bater de frente com o ditador, eles estarão literalmente coroando o Moraes como rei do Brasil. Aí é melhor fechar o Congresso, deixa o Alexandre de Moraes governar e a gente vai economizar um pouco de dinheiro deixando esses caras deixarem de ser deputado, porque presta um deputado, se não para lutar pelo povo. Se não vão lutar, é melhor fecha o Congresso, deixa o Alexandre de Moraes dominar tudo como é rei, como vocês aceitam. Então vamos falar um pouco sobre isso. Também vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro, meu amigo. Pesquisas colocam o Flávio na frente do Bafo de Pitu. E é uma bomba o que aconteceu agora. Vamos falar sobre isso também. Também vamos falar sobre a situação do presidente Bolsonaro e várias outras coisas. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha e faça os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. No comentário, coloque F22. É Flávio Bolsonaro. Eu acredito que Flávio Bolsonaro possa tirar a gente das trevas. Eu acredito. Todos os dias nós temos aqui, 22 minutos com o Fábio. É imperdível. Comente, compartilhe, jogue no grupo do WhatsApp. É importante que estejamos juntos. Olha só essa bomba que o Dantas falou. Falei agora com o Flávio Bolsonaro, ele teve um almoço lá no UBS, né, o Banco Suíço, UBS. Um almoço com empresários, está começando aí o roadshow pela Faria Lima para conversar com os agentes, com os players de mercado, os principais players de mercado. Olha, o pessoal adorou, né, porque ele falou o que todo mundo quer ouvir. Redução de impostos, desburocratização, segurança jurídica, todas as reformas necessárias para a gente recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Citou o Paulo Guedes, né, como a sua referência no plano econômico. Então não tem erro. Aliás, ressaltou, bateu muito forte na questão de redução de impostos. Eu vou falar para vocês, defendendo redução de impostos, defendendo combate à violência, o Flávio Bolsonaro não só está eleito, mas vai ser a maior votação da história deste país. A maior votação da história desse país. Eu acredito. Ontem no Código 22 eu fiquei puto com muita gente que não acredita. Ah, não vai ter eleição. Não acredito. Vocês são ingênuos. Ingênuo, né? Eu acredito. Eu acredito e acredito muito que nós vamos trabalhar pra caramba, nós vamos fazer live todo dia, nós vamos brigar todo dia e o Flávio vai ganhar essas eleições. Só que ele tem que ser grande demais para eles roubarem. Então tem que ganhar com muita margem. E o Flávio tá mandando bem. Exatamente. Meu amigo, você lembra que o Flávio Bolsonaro foi ter com o Bukele? Vocês lembram disso? Pensa nisso aí. Ele esteve com o Bukele, já está conversando com o pessoal da Faria Lima, já está conversando com a galera do investimento, galera dos bancos, já está falando sobre o Paulo Guedes, já está mostrando para eles que ele tem um time, ele vai montar uma equipe técnica. Então as pessoas que já tinham um nojinho estético já começam a mudar e falar, olha, o mercado já começa a crescer, ou seja, o mercado já começa a acreditar que o Flávio tem possibilidade de vencer, porque quando o mercado cai, é porque eles pensam que o Lula vai vencer. E se o Lula vencer, a gente está na merda. Se o mercado melhora, é porque eles veem que a popularidade do Flávio aumenta, que a possibilidade de ganhar aumenta, então o mercado melhora. Olha o que o Flávio fala aqui, presta atenção. Olha a visão do nosso futuro presidente. Pessoal, quem acredita que a gente pode ter o maior número de votos na história no Flávio Bolsonaro? Bota eu aí, quem acredita nisso aí. Veio o nome Flávio Bolsonaro, não veio um outro nome de preferência dele, né? Que fosse Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, enfim.
eles tinham outras preferências. Então, assim, nesse momento, cara, é óbvio que eu quero apoio de todo mundo. Eu falei com todos eles, praticamente. Faltou só falar com o Ratinho, mas o Ratinho mandei uma mensagem de áudio para ele, para agradecer a postagem que ele fez. Muito cortês com relação à colocação do meu nome para concorrer à presidência da República. Então, tenho um bom diálogo com todos eles. E a gente agora tem que começar a fazer as análises, se vale a pena trazer todo mundo para perto, que eu acho que é o correto, todo mundo para perto, para dar mais musculatura ainda para uma candidatura de centro-direita, sinalizando a nossa união, sinalizando que o caminho da prosperidade é o nosso, contra o caminho das trevas aqui do PT, ou se lá na frente, cada partido acha que é melhor lançar o seu próprio nome, porque isso impacta os acordos regionais que existem nos estados, né? Quando você tem um candidato a presidente daquele partido, isso engessa um pouquinho as alianças nos estados. Então, se o partido tem um candidato a presidente da República, ele só pode fazer aliança naquele estado com os partidos que estão nessa aliança federal. Então, isso dá uma dificuldade, atrapalha em alguns estados, ajuda muito em outros estados, só que aí é uma coisa que a gente vai ter que debater, conversar com cada presidente de partido para fazer essa análise, que acho que está muito cedo para fazer ainda. Está todo mundo digerindo o fator Flávio Bolsonaro sendo colocado na mesa, né? Mas as pesquisas, graças a Deus, cara, já começam a mostrar imediatamente um crescimento absurdo da preferência do eleitor pelo Flávio Bolsonaro. E é o que eu sempre soube de total viável a candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida, mais uma vez, que o caminho que o Brasil vai escolher é o nosso caminho. Porque o caminho de lá, o Brasil está fadado à falência. Não aguenta mais 4 anos de PT o Brasil. E quanto mais unidade nós tivermos do lado de cá, é o que nós vamos ter mais cedo ou mais tarde, tá, Carol? Se não for juntos, numa campanha, numa chapa única, se não for ali no primeiro turno, certamente vai ser no segundo turno, porque esse é o objetivo comum de todos nós, é a sobrevivência. Nós vamos sobreviver, o Brasil tem que sobreviver ao PT e todos vão trabalhar para que esse projeto de caminho da prosperidade seja o vencedor nas urnas em 2026. Cara, quem gostou dessa estratégia de união total? Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Fábio, você conversou com o Flávio Bolsonaro? Pô, quem sou eu para conversar com o Flávio Bolsonaro? Mas não é o que a gente tem falado aqui todos os dias? Que a visão é unir todo mundo. A visão é que no primeiro turno você vai ter o Zema, vai ter o Caiado, eles vão ser adversários, não inimigos. Mas no segundo turno, todos eles irão se juntar ao Flávio Bolsonaro para derrotar o Lula. O Lula já está no segundo turno. E o Flávio Bolsonaro também. A eleição, primeiro turno vai ser só blá blá blá. As eleições mesmo serão no segundo turno e já é Flávio e o Lula. Entendeu? Então a gente precisa observar esse jogo. Precisamos focar nesse jogo. Porque essa é uma grande realidade. Então, olha só essa pesquisa que saiu ontem. Não sei se vocês viram. Fizeram uma enquete aqui legal. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, num segundo turno, com Lula e Flávio, há empate técnico, com 42% para o senador e 41% para o bafo de Pitu. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, já tem pesquisa com Flávio à frente do... Opa, não apareceu, né? Deixa eu tirar isso aqui. Agora você vai ver. Pera aí. Aí, olha aí. Olha aí. Já tem pesquisa com Flávio passando o bafo de Pitu. Aí você fala assim, mas Fábio, o Alexandre de Moraes não vai deixar. Pessoal, ele vai tentar de tudo. Por isso que tem que ser grande demais. Olha aqui nos Estados Unidos. O Trump, ele não confiou nas caixinhas mágicas. Aí o que o Trump falou pro povo? Olha, tem que ser grande demais. E o povo acreditou, o povo lutou e o povo fez grande demais. Então o que a gente vai fazer no Brasil? Vamos fazer grande demais. É assim que se faz. Vamos fazer grande demais. Então, vamos lá. Agora vamos ao ponto principal da live aqui também, né? Vamos lá. Do ano, com a chancela de Arthur Lira, deputado que deixava o cargo. Não, esse aqui não, esse aqui. Atrás naquela liminar sobre o impeachment. E agora, horas depois, nós voltamos a subir essa mesma temperatura com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Caio.
Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, se a gente acompanhar os episódios dessa semana, você cita o de quarta-feira, né, do recuo do ministro Gilmar Mendes na questão de processos de impeachment contra ministros do Supremo, sim, e na véspera teve a aprovação do PL da dosimetria também com o aceite, com o aval daquele texto por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente caminhava para um final... E como é que é possível? Como é que é possível a mídia dizer abertamente que o texto que foi passado da dosimetria foi com o aval da Suprema Corte? Ou seja, o aval do rei. O rei permitiu. O rei falou que ali estava certo. O rei. de ano, ontem até no Prime você me perguntou, a gente concordou que caminhava para um final de semana mais tranquilo, mas que aí até o próximo problema, e o próximo problema acabou de aparecer no dia seguinte. Então, terça-feira, quarta-feira, acordões entre Legislativo e Judiciário, mas já aí na noite dessa quinta-feira retoma e amplia esse tensionamento, principalmente porque o ministro Alexandre de Moraes determina que em 48 horas ela perca, sim, o mandato. Eu conversei, Márcio, logo que saiu a decisão também, com quatro juristas reconhecidos aqui, que nós, inclusive nós, a imprensa, costumamos recorrer em casos como esse. E dois me disseram que a decisão de Alexandre de Moraes está certa, dois me disseram que a decisão de Alexandre de Moraes está errada. Sob outra ótica, dois me disseram que a decisão da Câmara de cassar o mandato da Zambelli está certa e dois que está errado. Por quê? Porque especificamente no caso da Carla Zambelli, que se trata do artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal, que diz que perdas ou suspensão de direitos políticos perde automaticamente o mandato, tem um parágrafo 2º ali, que fala, no caso desse inciso 6, precisa ter uma decisão por maioria absoluta da Câmara ou do Senado Federal. E foi isso que a Câmara fez. A Câmara pegou a decisão judicial e submeteu para outra decisão do plenário da Câmara dos Deputados. E aí há uma divergência, tem juristas me dizendo que você tem que ter uma leitura geral da Constituição Federal e da legislação para entender que, se há condenação criminal, há a perda de direitos políticos e automaticamente há a perda do mandato. Mas tem ali um parágrafo 2º no artigo 55 da Constituição que fala que essa decisão judicial precisa ser submetida ao plenário, seja da Câmara. Ou seja, a Constituição diz claramente que não. Tem um artigo que diz que só quem pode cassar alguém é os deputados, ou são os deputados. Mas mesmo assim, mas o contexto geral da Constituição. Não, meu filho. Tá claro. Seja do Senado, ou seja, até mesmo dentro dos juristas e dentro do direito eleitoral e constitucional, há divergência, pelo que eu pude levar, 2 de cada lado ali, 4 juristas respeitados, colocando ali a possibilidade de um entendimento de um e um entendimento para outro. Mas, de qualquer maneira, dá para a gente ter essa conclusão que a gente está lendo aí na tarja. Decisão do Alexandre de Moraes amplia essa crise entre o Supremo e Câmara, depois de uma terça-feira e de uma quarta-feira de acordões entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. É o que eu pergunto para você. E se os 170 deputados que votaram contra a cassação da Carla Zambelli, eles baterem de frente ao Alexandre de Moraes e falar, não será cassada, nós não sairemos aqui da Câmara? O Alexandre de Moraes terá coragem de prender 170 deputados? Porque um deputado, eu mostrei para vocês, eu acho que foi ontem, ele saiu falando, que os Estados Unidos abandonou o Brasil, os Estados Unidos não está mais com o Brasil. Aí eu disse para as pessoas, o problema é o seguinte, que os Estados Unidos fez tudo, os Estados Unidos meteu sanções ao Alexandre de Moraes, os Estados Unidos meteu sanções ao Lula, ao meu Brasil, os Estados Unidos fez tudo. Aí o presidente dos Estados Unidos esperava uma reação dos nossos deputados, esperava uma reação dos nossos senadores, que não fizeram nada. E agora é a mesma coisa. Como que eles vão fazer nada quando o Alexandre de Moraes simplesmente rasga a autoridade de todos eles e ele faz o que ele quer? Se os nossos deputados não fizerem nada, eles estão literalmente coroando o Alexandre de Moraes como o rei do Brasil. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. 364 deputados votaram para
prender o Daniel Silveira. E isso deu uma força gigantesca para esses ministros. E agora os ministros dobram a aposta e eles vão de frente para... Cara, eu fico imaginando... Você fala assim, mas Fábio, é muito fácil falar. Não, meu filho. Por isso que eles são deputados. Tem que ser fácil fazer. Um deputado, certamente, ele vai ser preso. 2, ele certamente vai ter preso. 3, certamente vai ser preso. Mas 170 deputados forem para a Câmara e falar, a gente não sai daqui, você pode vir prender a gente? Não é isso que os Estados Unidos precisa ver que o Brasil está fazendo? Não seria, se ele manda prender os 170, será que terão coragem de prendê-los? E se mandar, qual será a mensagem para o mundo? 170 deputados presos porque o ditador quer prendê-los. Ou então o Senado, porque o Senado não abre o processo de impeachment agora. Impeachment Alexandre de Moraes hoje. Por que não faz isso? Se não fizer, eles estão coroando o Alexandre de Moraes a rei do Brasil. E não adianta depois choramingar, porque vai bater no bumbum. É aquela coisa que o Churchill falou. Vocês não querem guerra, né? Por causa da desonra. Não é assim que ele fala? Guerra e desonra. Você acaba tendo as duas. Né? Quer dizer, é uma loucura. Como é que é mesmo a fala dele? Vou não falar besteira aqui. Deixa eu ver como é que é a fala do Churchill aqui. Aquela guerra e desonra, né? Vou botar aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver qual foi a frase certa. Vamos ver aqui rapidinho. Aqui, encontrei aqui. Para não falar besteira, né? Melhor a gente ler aqui. Exatamente como diz aqui. Aqui, ó. Deram-lhe a escolha entre a guerra e a desonra. Você escolheu a desonra e terá a guerra. Entendeu? É exatamente isso. O que acontece? Os deputados, eles escolheram a desonra. Pensando que, se eles abaixarem as calças para o rei Moraes, o rei Moraes vai perdoar eles, não vai fazer nada. Não, queridos. Vocês terão a desonra e a guerra. Ele vai partir para cima de vocês e vai arrebentar vocês todos. Não adianta. Com o ditador, você tem que bater de frente. Se você não enfrentar o ditador continuará enfrentando você. Não existe esse negócio. Essa é a grande realidade. Mas vamos lá. Vamos lá, porque o bicho tá pegando. Cara, é muito triste falar sobre isso. Vamos lá. A decisão é corretíssima. Como que a Câmara dos Deputados resolve manter A decisão é corretíssima, de acordo com ela. mandato de Carla Zambelli, que está presa numa penitenciária na Itália e justamente por isso impedida de exercer, né, de ser deputada. Como é que isso aconteceu? Né? Que era um absurdo muito grande essa situação. Mas tem uma outra reação de líderes, de deputados, se dizendo surpresos e revoltados com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eles consideram que o Supremo está esticando a corda, que a decisão tem que ser do plenário da Câmara dos Deputados. Tem uma decisão judicial, a gente sabe de toda a polêmica jurídica em torno disso, tem uma decisão judicial dizendo tem que determinar a perda de mandato e pronto. Mas o presidente da Câmara tramitou toda a questão, o processo de Carla Zambelli, foi para a CCJ, foi para o plenário, já estava fazendo uma desobediência à ordem judicial, né? Desobediência à ordem judicial. Quem coloca esses idiotas na televisão brasileira? E alguns líderes acham que agora o Alexandre de Moraes, o ministro, está esticando a corda porque é uma decisão por maioria da Câmara dos Deputados e ele toma essa decisão monocraticamente. Já abriu para a votação do colegiado, mas de toda forma a decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. E isso faz com que a crise, que está sempre acontecendo, né? Ela pode ter uma fervura a menos em alguma temperatura e tal, mas sempre tem uma crise ali entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes também em relação a... Cara, uma completa idiota puxa-saco de ministros. É só para você ver
como nós temos idiotas. E aqui nós temos o nosso deputado falando sobre a situação do Bolsonaro. Vamos lá. Isso é tortura. O presidente está num regime de solitária. Ele está 22 horas por dia preso, dentro da sala de 3 metros por 4 metros. Isso não existe no Brasil. Ele só tem direito a sair da cela por 2 horas por dia. Só para vocês terem uma ideia. Em El Salvador, no Secote, numa prisão para terroristas, os terroristas têm direito a 1 hora fora da cela. Então o presidente, um senhor de 70 anos de idade, doente, com comorbidades, está preso por 22 horas por dia. Ao lado do quarto em que ele fica preso por 22 horas por dia, existe uma unidade de refrigeração que faz barulho constante, é o ar-condicionado central. É um barulho constante. Isso é tortura. Isso é tortura. O presidente precisa de exames médicos, precisa de intervenção médica. O médico acabou de entrar para fazer a visita com ele. Eu tenho muita preocupação. Ele é uma... O médico do presidente falou que ele precisa de uma cirurgia e o rei Alexandre de Moraes, ele disse que não, ele vai fazer uma perícia. E dizendo que é uma tentativa de fuga do Bolsonaro. Quer dizer, peraí, o Bolsonaro vai tentar fugir. Então, o médico, o advogado, o Bolsonaro, todo mundo um complô para que o Bolsonaro fuja. São cúmplices. Um dos melhores médicos do Brasil e do mundo, ele é cúmplice de uma fuga do Bolsonaro. Da onde essas pessoas tiram isso, né? Negócio de filme, parece filme. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. O Bolsonaro precisa de uma cirurgia, o Bolsonaro precisa de uma operação. É isso, não tem nada a ver com que maluco. E aí a gente começa a ter essas ideias. Será que a intenção é matar o Bolsonaro? Será que a intenção é essa? É matar o Bolsonaro? Porque não é possível que alguém acredite numa coisa dessa. Porque se o médico do Bolsonaro fala que precisa, por que ele estaria mentindo? O médico estaria no rolo? O médico também? Então é um absurdo em cima de absurdo e a gente precisa abrir nossa mente. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Vamos continuar nessa luta. Tchau, tchau.